Muito bom, Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez, com cada um de nós que está aqui. Tu amas conversar conosco e nós queremos te ouvir. Amém. Muito bom. Então vamos lá. Hoje nós falamos bastante sobre o coração, né? E como é que a gente ouve a Deus e tudo mais. E hoje nós queremos começar a falar sobre a nova aliança, vivendo uma vida livre no poder do Espírito Santo, não é? Vivendo uma vida livre. Se eu pudesse dizer, eu creio que este é o tema mais importante que a Igreja de Jesus precisa conhecer nestes dias, que vivemos num tempo de muita religiosidade, confusão, e o entendimento da nova aliança vai nos mostrar realmente como viver uma vida, né? Realmente uma vida abundante que Jesus veio nos dar, não é verdade? Então vamos lá, hoje falaremos sobre o antigo sistema e o novo sistema. Se temos uma nova aliança com Deus, o que é que isto significa então na prática? Você sabia que a Bíblia fala que existem dois sistemas? Para a gente pensar nisso, a Gabi falou aqui dos bebês, né? Você demora para se desacostumar? Você sabe quanto tempo você demorou para largar a chupeta? Não, sua mãe falou para você? Alguns demoram mais, outros demoram menos, né? Alguns jogam a chupeta fora, várias coisas. Mas a verdade é o seguinte, é que quando nós pensamos de certo modo por muito tempo, quando nós fazemos alguma coisa de um jeito por muito tempo, é o quê? Difícil mudar. É difícil mudar. Olha a cara desse bebê, não sei se você percebe aí, ele está com a testa franzida dizendo, não tira a minha chupeta, não mexe nesse negócio aqui, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, às vezes nós fomos ensinados, aprendemos a fazer algo, inclusive nós somos ensinados a ver Deus, e a igreja de uma certa maneira, e pode ser totalmente a maneira equivocada, e aí não está porque a gente, é um problema nosso, mas é um problema da maneira como nós aprendemos. Então, o que é uma mudança? Uma época nós falamos muito sobre mudança aqui, né? Sobre transformação e mudança. Uma mudança, isso é muito importante. Mudança de verdade é metanoia. Quando a Bíblia fala, sejam transformados pela renovação da vossa mente, falando de metanoia. Metanoia é transformação. É a borboleta, sabe que nasce para a borboleta? Ela é uma lagarta que destrói a planta, casulo, se transforma numa borboleta que poliniza as plantas. Então o que acontece é que o processo de transformação envolve um arrependimento, tomar uma outra direção, porque assim, você reconhecer que está errado e continuar fazendo a mesma coisa, não é arrependimento, tá? Não é nada, é teimosia mesmo. Então, o transformar é pensar de uma nova forma, é fazer de um jeito diferente que produz resultados diferentes. Você já se pegou fazendo a mesma coisa na sua vida e esperando que as coisas mudassem? Você trata a sua esposa do mesmo jeito, esperando que ela mude. Você trata o seu marido do mesmo jeito, esperando que ele mude. Você trata o seu filho do mesmo jeito, esperando que mude. Você tem uma atitude na sua vida profissional do mesmo jeito e espera que melhore. E aí você culpa as pessoas, você culpa a empresa, o problema está sempre com a gente, amém? Nós mudamos, então as coisas mudam. Na verdade, a gente não consegue mudar uma outra pessoa. Mudar de forma permanente, deixando o velho para trás. Isso é transformação. Na transformação, a antiga maneira de pensar e a antiga maneira de viver ficam no passado. Você abandona as antigas maneiras. Por que eu estou falando isso? Porque quando se trata da Bíblia, relacionamento com Deus, a maioria dos cristãos pensa no antigo sistema, na antiga maneira de pensar. Você vai ver quão chocante que é
a antiga maneira de pensar. A mudança da mente começa no coração. Lembra que nós fomos no coração, na série passada, não é? Que o coração procede os pensamentos, os sentimentos, os desejos. Jesus falou, tudo sai do coração. Então, nós temos que remover o antigo e estabelecer o novo. Se você quiser que algo mude na sua vida, tem que remover uma antiga maneira de pensar, uma antiga maneira e estabelecer uma nova. Tem gente que quer acomodar as coisas. Não, eu vou acomodar a Bíblia com o meu jeito. De repente, se estiver confrontando, é necessário deixar isso tocar o coração. Porque somente o que cremos de todo o coração é o que muda a nossa maneira de pensar e agir. Somente o que cremos de todo o coração é que muda a nossa maneira de pensar e agir. Porque se você não crê realmente, você não vai dar valor, você não muda. Se você não crê que aquela pessoa, Deus pode transformar ela e está operando na vida dela, se você não crê nisso, você vai tratar de maneira igual. Se você não crê que o seu filho pode mudar, o que você faz? Você trata de maneira igual. Estão entendendo, gente, a ideia não? Mas quando você crê, Senhor, eu creio que Tu és poderoso para transformar a vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Eu creio que Tu és poderoso para transformar a minha vida profissional, a minha vida ministerial. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformar. Aí quando você crê assim, você começa a pensar de outra maneira. Você começa a ver outras possibilidades. Você já viu pessoas que vão falar de um assunto, eu não quero falar sobre isso. Ou seja, eu não quero mudar a minha maneira de pensar sobre isso. Por isso que o maior inimigo do cristão não é o diabo, mas a incredulidade. Como é que é? O diabo usa a nossa incredulidade contra nós mesmos. Quando você se vê numa situação difícil financeira, e a Bíblia diz que Deus, Ele é o Pai provedor, Ele é capaz de dar tudo que você precisa, ainda mais, para dar um exemplo. Mas você não crê realmente nisso no fundo do coração. Qual o resultado? Fica ansioso, toma uma decisão precipitada. Não é verdade, não? Corre para arrumar um dinheiro emprestado, para ver se paga um dinheiro emprestado, ou você vai lá e assim. Você não espera Deus operar. Porque o diabo usa a nossa incredulidade. Veja, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Irmãos, é verdade ou não? É a incredulidade, crenças religiosas arraigadas no coração, crenças que a gente acha que é boa, que é verdadeira, nos impede de experimentar o poder da vida abundante em Cristo. Você crê que Deus é poderoso e pode tudo? Quantos creem que Deus é poderoso e pode tudo? Você crê? Aí quando você pergunta, então Deus vai curar você? Não sei se Ele quer me curar. Existe uma incoerência total nesse negócio. Não sei se Deus quer. Deus pode querer que eu me dê mal para me ensinar alguma coisa. O quê? Eu não sei. Não tem alguma coisa errada com isso? O antigo sistema de pensar. Qual é então o maior pecado de incredulidade que existe? Jesus deixou bem claro isso. Ele disse assim: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Interessante que se a gente perguntasse qual era o maior pecado,
para as pessoas que pensam no antigo sistema, da antiga aliança, eles iriam listar um monte, não sei, talvez seja matar, talvez seja adulterar, talvez seja falar o nome de Deus em vão, que é o primeiro. O maior pecado, a maior incredulidade é esta: não crer em Jesus. Mas como pode ser tão simples? É porque tudo, presta atenção, tudo que existe hoje, tudo que se diz respeito ao relacionamento de Deus com você, diz respeito a Jesus e o que Ele fez na cruz. Uma grande parte dos cristãos não crê em Jesus como a Bíblia diz. Bom, os diabos e os capetas também creem em Jesus, você sabia? Eles creem também. Presta atenção, muitos cristãos, nós cristãos, fomos ensinados a misturar a antiga e a nova aliança, o antigo e o novo sistema. Nós dizemos que Cristo fez tudo por nós, mas ainda achamos que nós temos que fazer alguma coisa para Deus nos abençoar, então, ou para Deus fazer o que nós queremos. Existe uma constante medo. O Edson citou agora há pouco o Salmo 127. Tem um pessoal que está trabalhando, se matando de trabalhar, tudo mais e tal. Trabalhar, tudo bem. Só que ele não confia que Deus pode prover o que ele precisa. Ele crê que é Ele que está provendo, então ele tem que trabalhar. É lógico que Deus não pode trabalhar, não pode prover se você não trabalha. Mas a questão é, trabalhe crendo que Ele vai prover. Se amanhã você for trabalhar crendo que Ele vai prover, não é mais calmo, não? É mais tranquilo, não é? É mais tranquilo. Para dar um exemplo, mas isso vale para tudo. Então nós precisamos crer em tudo que Jesus fez na cruz de forma definitiva. É que a gente crê parcialmente. Mudou o sistema. Alguém já usou isso aqui? Não? Alguém? Jesus amado, eu usei muito. Eu comecei até antes desse. No meu caso eu comecei com Apple, né? Com aquele antigo. Alguém já usou? Mudou o sistema. Lembra desse sistemão? Não é? Quantos usaram PCs como esse aqui? Deixa eu ver. Nossa. Então, era um treco que você tinha que ir até ele, não estava conectado com nada, não é? Você tinha que botar aquele disquete e orar para ver se conseguia ler. Meu Deus, não está lendo, né? E para instalar um programa, então, não é? Olha, não fala comigo de manhã, que eu vou uma manhã para instalar o programa. 15 discos, e ficava, põe um disco, tira o disco. Hoje você dá um botão, quando você não dá tempo nem de instalou. O antigo sistema. Já viu pessoas que atendem você e falam: o nosso sistema mudou. Você já viu isso, não? Mudou o sistema, a gente não sabe como faz, o antigo sistema era melhor, a gente não sabe ainda como funciona. Nós cristãos estamos assim, nós estamos no sistema da nova aliança, mas nós não entendemos como funciona, e a gente fica tentando operar no modo antigo, aí a vida não flui, e Jesus fala: filho, usa um novo sistema. Um novo sistema. Todo mundo tem um. Isso que você tem no seu bolso aí é centenas de vezes mais poderoso do que aquele PC XT de 1980 e alguma coisa. É muito mais poderoso. Ele está conectado o tempo todo. Todo o conhecimento do planeta está ali. Agora tem as inteligências artificiais. Você faz uma pergunta, ela responde o que você quiser. Você conecta todos os amigos, encontra. Você clica um botão, fala com alguém do outro lado do planeta. Está tudo conectado. É muito mais poderoso, não é? Assim somos nós, o Espírito está em nós. O novo sistema, da nova aliança. Estamos sempre conectados com Deus. No antigo, estamos separados. Sozinhos, isolados. Tem que levar um disquete. Olha, cuidado para não perder a antiga aliança, antigo sistema, novo sistema. Clicou, já está. Se nós, na nova aliança, quisermos viver como a antiga, é como a gente querer deixar de usar, não é, os computadores celulares de hoje e chegar lá e tentar ligar aquele computadorzão com a tela verde.
Sabe como a gente fazia? A gente ligava o computador e ia fazer o quê? Tomar um café, até o negócio botar e carregar o sistema operacional. Às vezes você voltava, não tinha ainda carregado. A maior parte dos cristãos está usando o antigo sistema. Nós vamos explicar nas próximas mensagens o que é o antigo e o novo sistema e como é que a gente sai desse negócio. Na versão NVT, eles traduziram por sistema mesmo. Olha só o profeta Ezequiel. Ó príncipe de Israel, corrupto, perverso, o dia de acerto e de contas chegou, diz o Senhor. Tire a sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Você se acha o cara que sabe tudo. Você oprime as pessoas. Todo mundo tem que vir até você para saber das coisas. E você é arrogante, você explora as pessoas. Este sistema vai mudar. Os religiosos, os rabinos, os mestres da lei de Jesus, vocês têm que vir até mim, só eu sei, só eu vou explicar. Esse sistema vai mudar. Só que Ezequiel está falando isso, sei lá, 500 anos, 600 anos. Eu quero dizer para você, esse sistema já mudou. Mas tem gente, tem pregador nos dias de hoje, tem verdadeiras estruturas religiosas que dizem, não, se você não vier aqui e falar com o Todo-Poderoso, o apóstolo, o grande Senhor, aí você não pode. Esse é o antigo sistema. Amém, irmãos? Os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. Vamos achar uma referência no Novo Testamento? O Cântico de Maria, o Magnificar, é o cumprimento da profecia de Isaías. O antigo sistema caiu em Cristo Jesus. O antigo sistema de se relacionar com Deus, o antigo sistema de servir a Deus, o antigo sistema de viver a sua vida cristã. O poderoso é santo, fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que os temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Já aconteceu. O Ezequiel falou, o novo sistema vai cair. Vocês que manipulam as pessoas, manipulam o povo, escondem a verdade, enganam, esse sistema caiu. Muitos estão tentando mantê-lo vivo ainda hoje. Jesus falando para os discípulos de João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. O que ele está dizendo? Todos têm acesso a Deus, todos podem ter, o caminho está aberto, todos podem ter acesso ao trono de Deus. Não há mais sacerdote, sacrifício, templo na terra, rituais que você tem que cumprir para se tornar justo. Jesus estabeleceu um novo sistema. Amém, irmãos? Eu penso que todos nós achamos que sabemos, mas a nossa prática às vezes denota que não fazemos ideia do que é o novo sistema. Vou mostrar para você. Jesus veio substituir o antigo sistema, a velha aliança baseada na lei, pelo novo sistema, a nova aliança baseada no Espírito Santo. Jesus veio substituir. Não sei se você entende, a nova aliança, ela removeu a antiga. Mas, em muitos lugares é ensinado a antiga aliança.
E nós mesmos, pela maneira como fomos criados, lemos a Bíblia pensando na antiga aliança. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Se eu não fizer tudo certo, Deus não pode fazer algo na minha vida. Ou seja, tudo depende de mim. Este é o antigo sistema. Amém? Então, irmãos, o que é que significa o antigo sistema e o novo sistema? Vamos ler o texto. Não que nos consideremos capazes de fazer, é 2 Coríntios capítulo 3, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Paulo está dizendo, olha, o que nós estamos falando para vocês, nós estamos ministrando um novo sistema, porque tinha um monte de judeus, judaizantes, presta atenção, gente que dizia, Jesus morreu por você e tudo, mas você precisa guardar a lei, você precisa obedecer todas essas regras, senão você não pode ter a vida eterna. Então presta atenção, se nós temos que fazer alguma coisa a mais do que Jesus fez, para que serviu o sacrifício de Jesus? Estão entendendo, irmãos? O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Por quê? Porque ninguém conseguia obedecer aquele sistema. E qual era o resultado dele? Você vai morrer. Não tem jeito. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Porque a glória brilhava em seu rosto, embora estivesse desvanecendo. Moisés, quando desce do monte da primeira vez, o rosto dele brilhava tanto, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Então Moisés põe um véu no rosto. Só que depois de algum tempo, não brilhava mais o rosto de Moisés, você entende? Mas continuava o véu. O problema, a lei estava errada? Não, a lei de Deus é boa. Qual é o problema do antigo sistema? Ele depende do homem para ser cumprido. O novo sistema depende de quem? De Cristo Jesus para cumprir. O antigo sistema depende da minha natureza caída, fazer tudo o que Deus quer. O novo sistema é o Espírito Santo em mim, vivendo a vida dele em mim. Amém, irmãos? O antigo sistema é aquele PCzão que você tinha que ir lá tentar arrancar alguma coisa. O novo é instantâneo, já está. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? O novo sistema se baseia na obra do quê? Do Espírito Santo. Olha, é muito poderoso esse texto. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é um novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Olha o negócio é esse. Jesus fez você justo diante de Deus. Quem é justo diante de Deus, sabe o que pode fazer? Pode entrar na presença de Deus a hora que quer. Pode falar com Ele face a face. Pode ouvir a Deus a hora que Ele quer. Não tem barreira, não tem impedimento. Não tem ritual. Vocês estão acreditando no que eu estou falando, não? Então, estou lendo a Bíblia, tá, irmãos? Por que as pessoas não se achegam a Deus mais diretamente? Por que a maioria acha que tem que pedir para alguém? Veja bem, não é que está errado você pedir para uma pessoa orar por você, certo ou não? O que está errado é você pensar que Deus não te ouve, que você precisa de alguém para falar com Deus por você. Isto é mentira, isso é o antigo sistema. Isso não existe mais. Foi aposentado. Você fala com Deus, Ele te ouve. Mas quantos cristãos têm que esperar alguém orar para ver se Deus ouve? De fato, a glória do passado não era nada gloriosa, em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído, diga, foi substituído.
Quantos trocaram de carro recentemente? Aí, esse ano, sei lá, trocou de carro. Você trocou de carro? Beleza. Então tá. Você continua usando o carro antigo? Que você vendeu? Não, porque não está mais com você. Você substituiu. De fato, a glória do passado... veja bem, agora o antigo foi substituído. Muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. O novo sistema permanece para sempre. O sistema, na versão NVT, é chamado de ministério em outras versões. Se o ministério da morte, se o ministério do Espírito, estão entendendo, gente? O serviço a Deus. O que é o sistema nessa versão NVT? É como nós servimos a Deus. É como nos relacionamos com Deus. É como nós fazemos algo para as pessoas em nome de Deus. Estão entendendo ou não? Paulo está dizendo assim, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós ensinamos as pessoas na nova aliança, a maneira como nós nos relacionamos como cristãos uns com os outros, mudou. O sistema mudou, diga, o sistema mudou. Fala para o seu amigo aí, o sistema mudou. É bom você aprender o novo, porque é só o novo que funciona. Mas se eu tentar o velho, não comunica, está desconectado para sempre. Está vigorando um novo sistema de se relacionar com Deus. E a gente vai lá, quer ligar o antigo PC e extrair uma informação. Deixa eu pesquisar aqui, se eu acho alguma... Não funciona, ele não tem a mínima noção, não conecta. O sistema antigo se baseava na velha aliança. O sistema novo se baseia na nova aliança. Presta atenção que isto aqui é um conceito-chave. A aliança é um compromisso entre Deus e cada um de nós. A aliança é um compromisso entre Deus e nós, que define a maneira como Deus se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com Ele. Como é que era a antiga aliança? Tinha 10 mandamentos, mais 613 leis, e funcionava assim. Deus falou, vou pôr uma aliança para vocês. Vocês obedecem às minhas leis, eu abençoo vocês em tudo. E aí o pessoal falou, é nós, pode deixar, Êxodo 20, nós vamos fazer tudo o que o Senhor pedir. Ele falou, então só tem um problema, é que se você não fizer, aí você tem as consequências negativas de quebrar a aliança. Vocês vão ser amaldiçoados. Lembra, Deuteronômio 28, as bênçãos, 29, as maldições. Não, nós vamos fazer. A antiga aliança é assim, você faz alguma coisa, e então Deus te abençoa. A nova aliança mudou. A nova aliança, Cristo cumpre, fez todas as coisas e nos dá todas as bênçãos. Como nós cantamos na música, agora nós recebemos pela fé aquilo que Ele já fez, amém? A gente não consegue esgotar o assunto de nova aliança numa mensagem, tá, gente? Teremos outras. Fica tranquilo, tem muitas perguntas, vou conseguir um pouco hoje. Então, a maneira como a gente se relaciona com Deus mudou. Hoje depende de Cristo Jesus. Em palavras simples, a aliança define como Deus se relaciona comigo e eu com Ele. Como é que é o relacionamento de Deus conosco na antiga aliança? Eram os servos de Deus, que se comprometiam a fazer tudo certo, para conseguir as bênçãos que eles queriam de Deus. Esse sistema mudou. Mas você percebe como muitos de nós vivemos por esse sistema ainda não? Eu tenho que fazer tudo certo.
Quando alguém tem uma vitória e fala, também obedeci a Deus, fiz tudo certo, Deus tinha que me abençoar. É sério? É mesmo? Você é um cara, você é a super poderosa. Então foi pelo seu braço que Deus te abençoou. Ei! Deus te abençoou porque Ele te ama. Porque na nova aliança, Deus se relaciona conosco como pais e filhos. Amém, irmãos? Não somos como Moisés, diz Paulo e Timóteo, que estão escrevendo essa carta, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem que a glória estava desvanecendo. A mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu cobre a mente. Quando você lê a Bíblia com a lente da antiga aliança, você não tem a revelação de Cristo. Você fica debaixo de um legalismo. É difícil, meu Deus, é muito difícil. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, o coração está coberto. Olha que interessante, o coração está coberto por este véu. Mas sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Isso é maravilhoso, gente. Jesus é a nova aliança. Este aqui é uma ilustração, não dá para ver aqui no meio, talvez apagar a luz aqui, é uma ilustração do véu lá que separava o lugar santíssimo. Esse véu tinha 18 metros de largura, 18 de altura, 12 centímetros de espessura. Se você botasse 2 cavalos, um de cada lado puxando, não rasgava. Quando Cristo Jesus falou assim na cruz, está consumado. Na hora que ele fala isso, do alto a baixo, Deus rasga o véu, dizendo, não existe mais impedimento, o caminho está aberto, o antigo sistema caiu para sempre, caiu. Todos têm acesso a mim como Deus o Pai. Mas a religião diz que não, que você precisa de mais alguma coisa do que o sacrifício de Cristo Jesus. Mentira. O véu foi rasgado do alto a baixo. Gente, é arrepiante. E nós lá indo para o PC, ligando, meu Deus, eu quero falar com Deus. Faz assim, alô, aliás, é muito mais poderoso que um celular, né? Você fala com Deus quando? Agora, Ele está te ouvindo. Não, você tem que se preparar. Amantíssimo Deus, agora que vamos entrar na Tua presença. E onde você estava antes? Hein? Onde você estava antes? Como é que você sai de uma presença quando você é o templo do Espírito Santo? Ele habita em você. Não tem mais templo, não tem mais pedra. Acabou, o antigo sistema foi aposentado. Vai lá, tenta vender uns PC XT para as empresas. Olha, tem aqui uns computador bom. Vê se alguém vai querer. Fala, filho, isso funciona. O antigo sistema depende da capacidade humana. É baseado na lei gravada em pedras. A lei que leva à condenação e à morte. Por quê? Maldito todo aquele que não cumprir tudo que está na lei. Quem consegue cumprir? Mostra quanto somos pecadores. Foi substituído, não funciona mais. É um véu que cobre o coração e bloqueia o entendimento. O novo sistema, a nova aliança, depende do Espírito Santo em nós. É baseado na obra do Espírito Santo. O Espírito que transmite vida, que nos torna justos, que permanece para sempre. O véu é removido. Você começa a ouvir a Deus, você entende a vontade de Deus, você tem o poder, você fala assim, mas como é que eu vou obedecer? O Espírito fala, eu estou aqui, eu sou o poder para você me obedecer. Gente, a obediência a Deus não mudou de uma aliança para outra, tá? Amém? Na nova aliança podemos pecar o que a gente quiser, porque Jesus já morreu pelos pecados, então não tem mais pecado. Mentira, isso é libertinagem, isso não é. A nova aliança, Ele está em nós, Ele nos transforma.
Pois o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade está neste lugar. Não cantamos aqui? Somos livres. O novo sistema nos tornou livres. O antigo sistema não tinha o poder de nos libertar da escravidão ao pecado. Ele só mostrava o antigo sistema o seguinte: você tem um problema muito sério. O antigo sistema botava em realce a necessidade de Cristo Jesus. Amém? Por que foi colocado? Para isto mesmo. A gente vai falar mais nas próximas mensagens. O novo sistema resolve. Porque o antigo sistema ele tinha uma deficiência. Dependia da natureza carnal do homem para funcionar. E não funcionava. O novo sistema depende de quem? Do poder do Espírito Santo em nós. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir. Diga, ver e refletir. A gente vê, e como está em nós, aparece. E o Senhor que é o Espírito, olha que versículo, o Senhor é o Espírito, então o Espírito Santo está aqui dentro de você, ele é o Senhor. Nos transforma gradativamente a sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esta é a glória do novo sistema. Estamos num processo de transformação, cada vez somos mais semelhantes a Ele. Não é maravilhoso isso, gente? O que eu tenho que fazer para ser mais parecido com Jesus? Crer em Jesus. Crer que você tem o Espírito Santo. E aí? Começa a conversar com Ele. Conecta com Ele. No antigo sistema, a lei está gravada em pedras. No novo sistema, a lei está gravada onde? Nas tábuas do coração. Porei a minha lei no seu interior. Farei que ande nos meus caminhos. Ezequiel 36, 26. Tirarei o coração de pedra. Eu vou dar um coração que me ouve. E eu vou botar minha lei dentro deles. Eles vão andar nos meus... A lei de Cristo Jesus, que é a lei do amor, está gravada no coração. Amém? O novo sistema nos torna cada dia mais semelhantes a Cristo. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Te tomarei pela mão e te guardarei. E te darei por aliança do povo. E luz para os gentios. É a profecia de Isaías falando que Jesus é a nossa aliança. Para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Quem anda no sistema antigo está nas trevas. Quem anda no sistema antigo da religião está preso. Uma vez que Jesus é a nossa aliança, a aliança é a forma pela qual Deus se relaciona conosco. Estão entendendo? Jesus é a nossa aliança. A aliança é a forma como Deus se relaciona conosco. Nós só podemos nos relacionar com Deus Pai por meio de Jesus e de sua obra consumada na cruz. Vamos tomar a ceia. A ceia fala do quê? Da nova aliança. A nova aliança que diz que você tem acesso a Deus. Aí vem o religioso e diz: mas se você brigou com o seu irmão, você não pode tomar aliança, não pode tomar ceia. Primeiro você tem que provar que você merece tomar ceia. Ei, esse é o antigo sistema. Você está voltando a pensar como antes. Estão entendendo, irmãos? Mas eu estou com problema com o meu irmão. Falou: você já perdoou ele? Perdoei. Você quer acertar? Quero. A ceia é a celebração de que Cristo está em nós. A religião fala: seja perfeito primeiro, então você merecerá o amor de Deus. A nova aliança diz assim: você que não merecia o amor de Deus, ficou merecendo por causa de Cristo Jesus. Agora desfrute dele. E o final, esta mensagem, essa que eu estou falando aqui hoje para vocês,
Essa aqui, na verdade, deveria ser falado sempre. Esta mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, antes de Jesus. Foi revelada agora ao seu povo, porque Deus queria que eles soubessem. O que Deus queria que eles soubessem? O que Deus queria que você soubesse, eu soubesse? Que as riquezas gloriosas desse segredo são para vocês, os gentios. Não é só para os judeus, o povo de Deus? Não, para todos. E o segredo é este. Qual que é o segredo, gente? Cristo está em vocês, que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Este é o segredo. Cristo está em você. Esse é o novo sistema. Esse é o que funciona. Se Cristo está em nós, pode subir a banda aqui. Se Cristo está em nós, a maneira como nós oramos muda. Antigo sistema, eu tenho que chegar lá e convencer Deus a me abençoar, porque Deus é muito duro, e eu tenho que orar, Deus me dá. Novo sistema, você se achega a Deus e ora também, e você pede. Só que você fala assim: Pai, Tu sabes tudo o que eu preciso, e o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que em Ti confiam. O Senhor está trabalhando por mim, Pai, muito obrigado, eu te agradeço. É diferente ou não é? Você sabe que vai receber, porque Deus falou. Então a gente fica tentando convencer Deus a nos abençoar, e Deus tentando convencer a gente que Ele já nos abençoou com todas as coisas em Cristo Jesus. Nós precisamos receber, a gente não recebe. A maneira como nós queremos muda. A maneira como nós lidamos com as pressões muda. Muda ou não muda? Muda. Não veio uma aflição que não fosse humana, mas junto com ela do escape. No mundo tereis aflições, mas tenha coragem. Eu já venci este mundo. Não se perturbe o seu coração, creia em mim. Jesus, a nova aliança. A maneira como agimos muda. Aquela raiva, não é? Pedir 5 minutos para Jesus, sabe como é que é? Deixa eu fazer minhas coisas, só sai besteira. Espera, aguarda. A maneira como prosperamos muda. Eu tenho que fazer tudo certo para prosperar. Nova aliança. Toda prosperidade que você tem já é sua, já foi conquistada para você. Você precisa aprender como receber. Vocês valem mais que os pardais. Se Deus cuida da erva, cuida da flor, que é mais bonito que as vestes de Salomão, se Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Homens de pequena fé, que não acreditam, mudou o sistema. A maneira como vencemos nesta vida muda. Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Senta na corrida correndo, sabendo que vai receber o prêmio. O problema é que ainda queremos viver uma mistura da antiga com a nova aliança. Achamos que temos que fazer alguma coisa para Deus nos amar, para Deus nos aceitar. O véu está cobrindo o coração. Se a gente se relacionar com Deus com base na velha aliança, vai resultar uma vida cristã muito difícil, cheia de frustrações e de altos e baixos. Há uma nova maneira de se relacionar com Deus. Há um novo e vivo caminho, já foi aberto. Você sabia que os céus já foram abertos? Jesus rasgou o véu, abriu-se os céus. Vamos orar para Deus abrir os céus. Os céus estão abertos. Nós precisamos é crer, porque quando nós cremos, nós conectamos o céu na terra. O antigo sistema não tinha conexão do céu na terra. O novo sistema tem uma conexão contínua. Há um novo sistema, há uma nova aliança,
que não se baseia mais na capacidade da natureza humana, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.